eu falar com o doutor Cláudio D'Aledone. Doutor Cláudio, o senhor andava meio sumido, viu, doutor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Val. Um prazer, uma honra, novamente, poder estar conversando com você e com os teus telespectadores. Prazer em recebê-lo. E aí eu recebi a informação aqui do Amado, meio que no estúdio, não compreendi muito bem, um registro no 1º Distrito Policial e que mexe com as estruturas na Secretaria de Segurança Pública. Seria esse que registro? O que seria registrado ali, doutor? Val, eu acabo de receber no meu escritório, de forma anônima, um termo de declaração tido no dia 23 de agosto, no dia 13 de agosto de 2013, primeiro DP, onde o médico legista Antônio Gebran, aquele que esteve aqui no seu programa, claro, doutor Gebran, declarou o seguinte, que fez a necropsia na Tainá a pedido da perita Jussara, pois houve um possível desentendimento entre o noticiante e a perita Jussara. Coisa muito distinta do que ele afirmou aqui, tá? Tá, mas foi afirmado lá, isso tá no documento, está no papel. Isso aqui é um documento público, de pública forma, e assinado. Por que ele é registrado no 1º Distrito? Eu não entendi isso. Por que tem que ir lá no 1º Distrito para registrar isso? O que aconteceu foi o seguinte, o que relata esse documento, em suma, para que você e todos os seus telespectadores entendam, é que em razão, no dia em que a Tainá foi encontrada e que deu entrada no Instituto Médico Legal, isso foi no dia 28/6, 5 corpos deram entrada no Instituto. Sim. O médico de plantão era o Dr. Gerson Laux, ok? Sim. Entretanto, ele foi surpreendido com a presença do Gebran, indo até lá, primeiro com um telefonema, que ele relata aqui, da Jussara, exigindo que o Gebran fizesse a necropsia, o que é um absurdo. O Gebran fala isso... Quem fala isso é o Dr. Gerson Laux, tá? Depois o Gebran, nesse mesmo documento, diz o seguinte, diz que efetivamente fez a necropsia a pedido da Jussara. Quem é Jussara? Que poder tem essa mulher? E mais, o documento também revela que a Jussara se fazia acompanhar por 2 pessoas estranhas. Val, é absolutamente vedado no exame de necropsia, na sala de necropsia, que é um ato quase que sagrado do médico para com o cadáver, que ele esteja absolutamente sozinho, porque ele tem que fazer as conclusões dele. Isso é de lei. Não pode ter ninguém, muito menos a perita. A perita fez pressão, isso quem diz é o documento. A perita exigiu e se fez acompanhar de 2 estranhas, que ele diz aqui, que ela diz que é uma amiga e uma filha. Senhor secretário de Segurança Pública, o senhor tem que tomar providência, senhor secretário. Doutor, eu irei às cortes internacionais se isso não acontecer, Val. Doutor, me desculpe o desabafo. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu só fiquei grilado no negócio, eu preciso perguntar. Por que o doutor Gebran foi no 1º Distrito registrar? Porque isso é um boletim de ocorrência, não é um boletim de ocorrência? Isso é um boletim de ocorrência onde o Gebran noticia que foi ameaçado e quase agredido pelo Gerson Laux. Então ele registrou um boletim de ocorrência contra o Dr. Gerson? Contra o Dr. Gerson. Acredito eu que numa nítida manobra para intimidar o Gerson, porque disse Gerson, aos 4 cantos do ML, que ia botar a boca no trombone. Essa história está mal contada e tem algo de podre no Instituto Médico Legal. E aí, agora esse boletim de ocorrência, ele serve para quê? Esse boletim de ocorrência serve para que a verdade seja reconstituída. Eu costumo sempre dizer que o diabo, ele faz a tampa, mas a panela ele não faz. Tá aqui a verdade. Tá aqui a verdade. Os 2 médicos foram chamados pelo delegado, doutor Moisés, só para que você entenda. O doutor Moisés Américo de Souza Neto, tá? Chamou o Gerson Laux para que ele dê explicações. Isso na presença de um escrivão de polícia, Luciano Bandeira. E disse o seguinte, o que aconteceu? Vocês vão ter que se entender. Porque hoje em dia se faz assim, se evita, para ver se tem uma concordância ali, se eles conseguem se conciliar. E lá, o doutor Gerson Laux relata que a perita Jussara Joekel fez pressão para que o Gebran efetivamente fizesse a necropsia. E o Gebran, nesse documento, relata que fez a perícia a pedido da Jussara. Entendam, isto é um então absurdo. Aquilo que o diretor do ML disse, o doutor Leon, se não me falha a memória, falou que ele teria chamado o doutor Gebran para fazer, que seria um telefonema a pedido dele. Isso também não procede? Segundo o Gerson Laux, essa pessoa não passa de um mentiroso. Ele mente que nem sente. Ele é um mentiroso e isso está colocando em jogo a elucidação
de um dos casos da mais cruenta barbárie, que é o caso Tainá. Eu não vou sossegar enquanto o secretário de Segurança Pública não tomar uma providência dentro da polícia científica. Isso é uma vergonha. No dia em que um crime como esse ficar impune ou for perdoado, nós estaremos em uma sociedade, Val, em vias de solução, por faltar duas qualidades básicas, a moralidade e a justiça. Mas agora, por exemplo, que eu noticiei antes aqui, nós falamos com o doutor Luiz Gustavo sobre o pedido do Ministério Público de exumação do corpo da Tainá e que foi aceito pela Justiça. Isso quer dizer que o Ministério Público está trabalhando aí e de repente intervenha também para esclarecer essas dúvidas. Ontem eu comentava aqui que cada pessoa que falou ali do IML deu uma versão. Aí deixa o povo de casa meio chupeta, o cara não entende o que está acontecendo, porque um fala eu sei o que está acontecendo. Fala outro e outro já diz outra coisa. Eu sei o que está acontecendo. Eu não tenho a prova, porque a prova só virá e só aparecerá se o secretário de Segurança Pública tomar uma providência. Qual seria essa providência, ao seu ver? Investigação e intervenção no Instituto Médico Legal. As denúncias são horrorosas contra o Instituto. Existem suspeitas de crimes ocorrendo lá dentro. Este fato, por si só, já cheira muito mal. A Jussara Joekel fez pressão pro Gebran, que não estava de plantão, fazer uma perícia. Outra coisa, Val, tem uma pessoa, duas pessoas faziam acompanhar dela. Uma ela disse que era filha, e a outra eu te desafio, Jussara. Desafio a senhora a dizer quem era. Eu sei quem é, eu sei, tá? Porque é muito sintomático. Quem pode ser? Pode ser uma outra perita? Pode ser uma jornalista? Quem pode ser? E se exumar o corpo? Agora, porque vão exumar. Vão exumar e vão encontrar tudo aquilo que a Jussara disse que não encontrou. Se exumar, vão encontrar tudo aquilo que o Gebran disse que aconteceu. Aqui ele disse que aconteceu a violência sexual. No outro programa de televisão, disse que não aconteceu. Disse que não aconteceu. Os senhores faltam com a verdade. E quem se arrebenta nessa história toda, Val, o que me revolta, é o povo. O povo está assistindo o quê? Uma guerra interna? Pois é. Existe algo que quer esconder dentro do médico legal. O caso Tainá é a ponta de um iceberg. O caso Tainá é efetivamente o estopim de uma grande explosão dentro da polícia científica, que eu lamento. Eu lamento. Graças a Deus, o Ministério Público, nem o GAECO acredita que aqueles 4 facínoras são inocentes. Se acreditasse, Val, teria não só processado criminalmente por tortura os policiais, como também teria processado por denunciação caluniosa, agora, que é o crime de imputar a prática de um outro crime a alguém que sabe inocente. Eu quero voltar a falar com o senhor aí, porque eu quero perguntar um outro negócio muito importante. Vem comigo aqui. Que aqui não tem dinheiro público, aqui eu tenho que fazer propaganda, meu filho. É desse jeito, tá? Já vou voltar com o doutor Cláudio Aledone aí. Só quero encerrar aqui com o doutor Cláudio. Eu fiquei intrigado do seguinte, eu falava, existe, será que uma guerra interna dentro do IML? Será que existe? Agora, quando de repente um médico registra um boletim de ocorrência contra outro médico, começa a mostrar que o negócio ali precisa ser revisto. Val, eles quase entraram em luta corporal disputando a necropsia que não era do plantão do Gebran. Mas por que só depois de 61 dias da morte da Tainá, esse boletim de ocorrência é registrado? Por quê? Ou 60 ou 55 dias? Por quê? O Bruno tem que perguntar, segundo a sua determinação e supervisão da direção aqui da Bandeirantes, o secretário de Segurança Pública. Tem um outro fato muito intrigante. Doutora Maria Letícia Fagundes, que você com exclusividade noticiou que ela efetivamente foi exonerada, lembra? Sim, mas falaram, veio uma nota da secretaria dizendo que ela não teria sido exonerada. Ela foi exonerada, sabe por quê? Ela foi exonerada, veja, ela foi indicada para representar a Polícia Científica no programa de violência contra a mulher desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, Leon Gruppenmacher, isso em 23 de maio de 2013. Em represália porque ela foi à televisão e disse aquilo que estava ocorrendo, olha o que o mesmo diretor-geral da Polícia Científica fala. Em face da quebra de confiança por parte dessa funcionária que espontaneamente tomou a iniciativa de procurar a imprensa sem antes prover-se de informações e dados que já estavam à disposição no órgão que representa, decido exonerar a doutora Maria Letícia Fagundes, ocupante do cargo de médico legista, como representante da Polícia Científica no programa de violência contra a mulher desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Val, documento oficial, mais um absurdo. Pergunto, e a Jussara Joekel, que saiu aos 4 ventos, mas principalmente com uma jornalista aí, uma jornalista de peso, muito peso,
chegou dizendo e afirmando que não teve estupro. Depois foi na porta do ML exigir que o Gebran fizesse a necropsia. Chegaram quase a disputar no soco a necropsia da Tainá. Aqui nesse documento do primeiro DP, o próprio Gebran assume que fez a pedido de Jussara. Que poder tem Jussara Joeckel? Quem é esta mulher? Eu, como cidadão, e exercendo meu munus público de advogado, quero saber. Isso me intriga por demais. E outra coisa, me permita. Vai lá. O doutor Gerson ligou, chegou ao ML no horário combinado com a chefe de necrotério, 18 horas, para fazer a necropsia. Quando entrou na recepção, foi informado que o doutor Alexandre e a perita Jussara já estavam dentro da sala de necropsia. O noticiado então ligou para o diretor do ML, doutor Porcídio, indagando se o mesmo tinha determinado que o doutor Alexandre fizesse a necropsia no corpo de Tainá. O diretor falou que não, que o noticiado que deveria fazer isso. Algo de podre dentro do IML. Alguém vai investigar isso? Alguém vai esclarecer? O que a CESP falou, Fábio? O que falaram? Eles vão investigar quem vazou a informação, mas quando descobrir não vão vazar. Vem cá, por falar em vazar, tem uma pessoa que quase assistiu a necropsia, do jeito que ela retrata. Eu gostaria muito de ser processado por vazamento de informação, sabe? Eu gostaria muito, isso vai me dar um cabedal enorme para que eu dê nome a bois ou a vacas, mas eu vou dar, não tenha dúvida. Doutor, eu sempre eu preciso de 1 minuto da tua atenção ainda. Eu sempre ressalto, quando o senhor vem aqui no programa, de que quem se sentir lesado aqui... É em meu nome, Cláudio Daledoni Júnior. Está liberado para falar, porque aqui é democrático, a gente ouve os dois lados, viu, doutor? O senhor diz aí que tem tudo isso, está com o documento na mão, mas mesmo assim eu abro espaço para quem se sentir lesado aqui, pode procurar a minha produção aí, tá bom? Doutor Gerson ainda diz o seguinte, que no dia 24/7 houve um telefonema para sua residência e a esposa atendeu, começou a gritar e chorar. E o noticiado tomou o telefone e a outra pessoa que tinha ligado disse que se tratava de um sequestro do filho do noticiado, pedindo a quantia de R$200 mil. O que será que está acontecendo, Val? Val, mais um segundo. O noticiado foi até a sala de necropsia e tinha 5 corpos, incluindo a de Tainá. A senhora Jussara estava sentada na sala de necropsia, acompanhada por 2 pessoas estranhas. O noticiado perguntou quem eram as pessoas e a perita disse que eram sua filha e amiga. Alguém que soube de primeira mão, alguém que tomou notícia, que participou da necropsia. Essa necropsia, que ao meu modo de ver, foi feita às avessas e a pedido. Foi feita mediante favorecimento. Que tipo de favorecimento? Eu só não consigo entender por que tudo isso. Doutor, o tempo já se foi, a gente vai voltar a retomar esse assunto, porque se foi acatado o pedido de exumação, aí reacende tudo isso de novo. Esse boletim de ocorrência é registrado um médico contra o outro dentro do ML, de um caso que já é polêmico, reacende muito mais, e a gente vai voltar a falar sobre isso. O delegado continua preso, né, doutor? Só para encerrar, continua preso, possibilidade de saída? Nada ainda? Tribunal de Justiça vai se manifestar. Quando? O tribunal se manifesta, pedido de liminar, em torno de 10 dias mais ou menos. Vamos aguardar. Obrigado, viu, doutor, pela informação, por atender o pedido da produção aí também. Sempre à disposição. Tá bom?